Joinville entrou no projeto por ser membro do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, né, das capitais e cidades metropolitanas, e a partir disso, esse fórum pleiteou ao Ministério da Cultura uma consultoria para a confecção desses planos municipais de cultura. Como Joinville já tinha o seu plano aprovado em lei municipal, nós ficamos apenas com uma consultoria para a confecção das metas do Plano Municipal de Cultura. E, nesse sentido, depois de algumas dificuldades e entendimentos divergentes, nós conseguimos afinar a equipe junto com a UFPA e conseguimos entregar hoje o nosso plano de metas, com 28 metas consolidadas e com indicadores e com índice de aferimento para os próximos 10 anos na gestão cultural de Joinville. Isso considera isso um êxito? Exatamente. Então hoje a gente praticamente entrega um plano de metas, inclusive já convalidado pelo Conselho Municipal de Cultura. Nesse momento a gente começa o processo, como a lei do Sistema Municipal de Cultura de Joinville prevê que o Conselho Municipal de Cultura é que vai fazer o plano de metas, o Conselho agora vai fazer já um dispositivo, uma assinatura de uma resolução do Conselho, colocando as metas como consolidadas e disponíveis para a cidade colocar no seu PPA, nos seus planos plurianuais de gestão. Joinville é uma cidade que tem alguns marcos culturais muito fortes dentro do cenário nacional. É conhecido por festivais de dança e tudo mais. Qual a importância de um plano que vislumbra 10 anos de produção de gestão cultural para a cidade? A cidade ela se consolida pela questão de de um evento importante como é o Festival Nacional de Dança, mas também por ter já aprovado em lei um sistema municipal de cultura, né? Totalmente consonante, dialogando com o Sistema Nacional de Cultura. Ela tem leis de patrimônio, tem todos os marcos legais. Agora, Sistema Municipal de Arquivo, de museus. Nós temos o plano do livre leitura agora está para sair em decreto já municipal. Quer dizer, nós procuramos construir políticas públicas, políticas de Estado. Então a cidade nesse sentido ela avançou bastante e, claro, ela é uma referência tanto pelo seu investimento num grande festival nacional, escola de balé Bolshoi no Brasil, mas também por uma política de desenvolvimento da cultura local, que a gente chama de desenvolvimento pela cultura, que é o sistema municipal, o SINDEC, Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura de Joinville. Já desde 2006, ele é uma lei municipal e ele distribuiu esse ano cerca de 4 milhões de reais para o desenvolvimento da cultura local através de lei municipal. E como a comunidade artística, a sociedade civil participa da formação dessas políticas culturais? Então, nós tivemos o prazer de, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, o Conselho Municipal de Cultura aqui de Joinville, que é uma cidade já sui generis, porque nasce um Conselho Municipal de Cultura em plena ditadura militar, em 68, no ano do AI-5 praticamente, nasce um Conselho Municipal de Cultura. Só que era um conselho de notáveis. Nós conseguimos conversar com o Conselho, queríamos um conselho que fosse paritário, e nesse sentido o Conselho se autodestituiu e fundamos um Conselho Municipal de Políticas Culturais com gestão muito participativa. Os conselheiros são eleitos nos fóruns setoriais dentro das conferências municipais de cultura. Então nós temos hoje um Conselho com 28 membros, metade da sociedade civil, metade de órgãos do governo, numa política de intersetorialidade. Assistência social tem assento no Conselho de Cultura, a saúde tem assento no Conselho de Cultura, a comunicação tem assento no setor de cultura, e dentro o setorial e os membros da sociedade civil são eleitos nos fóruns setoriais, nos pré-fóruns das pré-conferências municipais. Isso dá uma legitimidade para o Conselho, né? Esse plano foi todo construído, claro, pela gestão, mas sempre dialogando e sempre decidindo esse plano e homologando esse plano dentro dos órgãos do Conselho Municipal de Cultura. Como presidente do Fórum Nacional, você poderia falar um pouco sobre os critérios de escolha dos 20 municípios que participam desse projeto de assistência?
a elaboração de planos municipal de cultura? Então, essas 20 cidades eram cidades que estavam com adesão ao fórum e manifestaram interesse concreto, né, junto ao Ministério, através do fórum, de se qualificarem, se candidatarem para fazer parte desse convênio. É óbvio que esse convênio é um convênio que a gente chama de quase um convênio piloto, né? E a gente imagina e indica e solicita que se use essa experiência acumulada agora desse primeiro projeto para novos convênios de capacitação de gestores, tanto de planos municipais, quanto de sistemas municipais de cultura, como o sistema de inventário de patrimônio, que o Ministério, através de universidades como a UFBA, que fez e que está se qualificando cada vez mais dentro da questão da gestão cultural, que outros convênios venham nesse sentido para a qualificação dos gestores públicos de cultura. E como é que esses convênios podem vir a ser? Como outros municípios podem pleitear uma assistência técnica também? Eu acredito que, manifestando diretamente o pedido ao Ministério da Cultura, as capitais, cidades metropolitanas, cidades com mais de 500 mil habitantes podem pedir as capitais já são naturalmente do Fórum de Cultura, mas isso não pode ficar apenas no âmbito dos fóruns estaduais e municipais. Eles têm que virar políticas públicas mais abrangentes. Então, nesse sentido, talvez um caminho seja agora definir o escopo de consultorias por tamanho de cidades. Para cidades menores, por exemplo, cidade de até 3, 4, 5 mil habitantes, são realidades totalmente diferentes. Para cidades com mais de 50 mil habitantes, para cidades com mais de 300 mil habitantes, são realidades diferentes, e acredito que o Ministério tem apontado para ajudar esses municípios também a se qualificarem, porque é óbvio que um município do tamanho de Joinville tem condições de vir, de frequentar, de participar mais. Outros, talvez, o Estado tem que ser indutor ainda, talvez ter que criar um programa para isso, né? Para chegar nesses municípios e oferecer esse trabalho. Em alguns aspectos já está sendo criado, porque o Ministério tem consultores, por exemplo, na região sul do Brasil, já ajudando a montar os planos municipais também, e muitas cidades estão aderindo ao sistema municipal. Em Santa Catarina já temos mais de 30% dos municípios que fizeram adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Isso é um bom sinal, mas não pode parar por aí, né? Muito mais municípios ainda têm que estar se qualificando cada vez mais na questão da gestão cultural. O senhor gostaria de acrescentar algo? Como? Gostaria de acrescentar algo? Não, eu queria acrescentar só a ideia dessa coisa importante que dos avanços dos últimos anos do Ministério da Cultura realmente ir para o Brasil, né? Olhar para o Brasil e para todos os Brasis, porque o Brasil é muito vasto, o Brasil tem formado. Eu acho importante que esse tipo de consultoria gere algumas metodologias, mas e a gente aprendeu aqui também nesse processo, que cada cidade está no seu estágio, mas alguns princípios básicos eu acho que são importantes se cuidar. Por exemplo, para começar um plano municipal de cultura, na minha opinião, tem que primeiro ter um conselho municipal de cultura, já que esse plano saia com validade e saia legitimado, né? Um conselho que tenha participação popular, que tenha garantia de assento de todas as camadas da cultura, todas a diversidade cultural daquele município, né? E quem deve ter assento nesse conselho não é uma receita de bolo, porque cada município tem as suas características, né? Tem municípios que têm assento para os índios, tem municípios que não têm, tem municípios que têm assento para comunidades negras, tem municípios que, dependendo da característica daquele município, o formato desse conselho também deve se adequar e se adaptar, a aprender a olhar com uma grande lente de aumento sobre a diversidade cultural daquela cidade. Especificidade, né? Especificidade. Claro, mas com alguns modelos e com algumas sistemáticas, algumas metodologias que sejam realmente, que mantenham alguns princípios, né, de democratização, de metodologias de trabalho, para que o país tenha um sistema realmente, um sistema nacional de cultura estruturado.